Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá à venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 22. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Palavra é Vidas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família no poderoso nome do Senhor Jesus. E aqui, amados, uma história muito interessante que vai falar sobre o homem rico, o jovem rico, em outras traduções. E vai dizer que esse jovem ele se encontra com o Senhor Jesus e ele faz uma pergunta: o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna? E Jesus ali, ao receber aquela pergunta, Jesus diz: quem é bom senão nosso Deus? O único que é verdadeiro e verdadeiramente bom é Deus. E você conhece os mandamentos. Jesus fala para ele: você conhece a lei. E ali naquele momento Jesus cita algumas passagens da lei. E o jovem ali, tendo obedecido todos esses mandamentos, ele questiona Jesus: mas eu já obedeci todos esses mandamentos. E Jesus ali olha com amor para ele e vê que ele queria indagar Jesus naquela situação, porque ele pensava naquele momento que Jesus talvez falasse: é o suficiente. Mas Jesus responde para ele com um olhar, com amor. Jesus fala para ele: mas tem uma coisa que você ainda não fez. Você obedeceu às leis desde a sua mocidade, desde pequeno, mas falta uma coisa. Jesus sabia quem era aquele jovem. Jesus fala: venda todos os seus bens e dá dinheiro aos pobres. E depois vem e me siga. E ao ouvir aquilo, aquele jovem ficou muito desapontado, porque ele tinha muitos bens. E ele ficou triste e foi embora naquele mesmo instante. E aqui é poderoso, amados, porque quando nós falamos sobre o Evangelho, que nós pregamos o Evangelho, nós conhecemos o Senhor Jesus por meio do Evangelho, da Palavra do Senhor. E o Evangelho que eu conheço é o Evangelho que cura, que restaura e que dá uma nova vida para aqueles que creem, para aqueles que abrem o coração pela Palavra de Deus. E muitos, às vezes, não entendem que o Evangelho que é pregado, o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, ele tem o melhor para mim e para a sua vida, que é a nossa salvação, que é a nossa vida eterna por meio de Cristo Jesus. E muitas das vezes as pessoas não entendem aqui esta passagem, porque essa passagem, o problema aqui não foi a questão, o dinheiro que esse jovem ele tinha. O problema aqui, se você analisar bem o texto, é o apego que ele tinha nos seus bens, nas suas riquezas. E esse é o problema, porque quando nós comparamos com outras passagens da Bíblia, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, tudo que nós nos apegamos nessa terra acaba sendo, muitas das vezes, um empecilho para nós não servirmos a Deus, para nós não seguirmos Jesus. Jesus, ele está o tempo todo nos oferecendo novas oportunidades. Oportunidade de ter uma vida diferente, oportunidade de agradar a Deus, oportunidade de buscar pela nossa salvação em Cristo, porque nada é pelo nosso mérito, a salvação não é conquistada. Por mais que eu seja uma pessoa boa, por mais que eu ajude, por mais que eu seja uma pessoa que nunca fiz o mal a ninguém, mas se eu não receber Jesus na minha vida, se eu não confessar Jesus na minha vida, eu não vou herdar a salvação, porque a salvação é somente por meio de Cristo, não é por meio de mérito de ninguém, pela bondade de ninguém, mas sim pela bondade de Deus. A salvação vem de Deus para nossas vidas. E quando nós
entendemos isso e sabemos que todo mérito, justiça foi tudo cumprido em Cristo, e nós entendemos isso, e aí nós louvamos a Deus por meio de Jesus, com certeza nós estamos no caminho que leva à salvação. E lógico e obviamente que muitas das vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas para poder permanecer firme na presença de Deus, para poder caminhar com o Senhor Jesus. E isso não significa que nós temos que largar tudo, não é isso. Mas muitas das vezes nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas que talvez no momento nós não vamos entender, mas lá na frente nós entenderemos. E muitas vezes as pessoas, por estar apegado a alguma situação, alguma coisa desta terra, seja um trabalho, seja família, seja o que for, que impede ela de ela não ter tempo para buscar a Deus, de não ter tempo para aprender mais sobre Jesus, ela acaba estando presa como esse jovem estava preso. Para ele a riqueza era os bens dele, mas para muitos existem outras riquezas que também prendem ele nesta terra. E nós não podemos nos prender a nada, amados, nesta terra. O Senhor fala para que nós podemos ajuntar tesouro nos céus, aonde a traça e a ferrugem não consome. Tudo que nós buscamos nessa terra, temos que buscar viver bem, sim. Temos que trabalhar, conquistar, mas isso não pode ser prioridade. A prioridade é Deus. Ele precisa estar primeiro nas nossas vidas. Então, a gente tem que ter, mas a gente também tem que se lembrar que o Senhor é prioridade. E quando a gente fala que o Senhor é prioridade, a gente reservar uma vida espiritual com Deus, ter uma vida espiritual com Deus, independente da vida que nós temos. O nosso tempo, ele passa muito rápido. E muitos às vezes falam que não tem tempo nem de ouvir uma mensagem como esta. Muitos não têm tempo de orar pela manhã, nem que seja 5, 10 minutos, 15 minutos, ele não tem tempo. Mas tem tempo para correr atrás das suas riquezas, querer ficar rico, querer conquistar, ele tem tempo para isso. Tem tempo para obedecer aos homens, mas não tem tempo para obedecer a Deus, não tem tempo para buscar a Deus, e muitas das vezes não tem tempo para ajudar na obra de Deus. E isso são situações que muitas das vezes nós vivemos. Eu já vivi muito isso. Eu falo por experiência, não estou falando porque eu estou julgando, mas é porque eu vivia isso. Eu não tinha tempo para Deus. Quando me falavam de Deus, eu falava, mas agora não dá, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas eu não podia ter um momento com Deus e depois fazer aquilo que eu precisava fazer. É isso que muitas das vezes falta, amados, para nós ouvirmos a voz de Deus. E tem muitas pessoas que reclamam porque passam por situações, mas ela não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Ela não tem tempo para orar, ela não tem tempo para agradecer, ela não tem tempo para aprender sobre Jesus. E como ela espera que ela vai ser abençoada e que ela vai alcançar aquilo que ela almeja. E sabendo que tudo vem da parte de Deus, tudo é permissão de Deus nas nossas vidas. E muitas das vezes as pessoas não têm. Mas esse é o Evangelho que o Senhor está nos ensinando hoje. Não se apegue às coisas. Jesus veio para nos trazer salvação e vida eterna. É isso que Ele tem para a minha e para a sua vida. E nós precisamos tomar posse desse presente. É um grande presente. Nós não encontramos esse presente em nenhum outro lugar. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ser a pessoa mais influente que for. Se você não tiver Jesus na sua vida, se você não reconhecê-lo, se você não segui-lo, se você não manifestar sua fé em Jesus, se você não crê nele, você não tem a salvação. E isso é para todos. Não existe aqueles que vão ser privilegiados nessa situação. Não é isso. O privilégio é de Cristo. Foi Ele que conquistou na cruz. Foi Ele que venceu a morte. Foi Ele que levou sobre si todo o nosso pecado, toda a maldade do homem, todo o pecado do homem estava sobre Ele, toda a maldição, tudo aquilo que era para vir sobre o homem foi colocado em Jesus. Ele pagou o preço para que hoje eu e você pudéssemos glorificar e exaltar o nome dEle, e exaltar o nome do nosso Deus e Pai que está nos céus. Então, se você me ouve nessa mensagem, reflita sobre esta palavra. Você tem tido tempo para Deus? Você tem meditado? Você tem agradecido? Você tem se preparado para que você possa tomar posse da sua salvação, da sua vida eterna? Você pensa nessas coisas? Porque Ele está nos dando oportunidade, seja por meio dessa mensagem, seja por meio de um louvor, seja por meio de uma pregação, seja por vários meios que hoje existem nas mídias, na internet. Existem vários meios de você ouvir a voz de Deus.
homens e mulheres de Deus se colocam à disposição, pregando a palavra de Deus e estendendo a mão, porque ainda dá tempo de você tomar uma decisão, de você não ficar preso neste mundo, porque tudo que você vê nesta terra, amados, tudo aqui vai perecer. A única coisa que não perece, que é a nossa salvação em Cristo, essa é permanente na minha e na sua vida. Amém, amados? Glórias a Deus. Eu vou encerrar por aqui, estou ficando rouco, mas tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Toma posse desta palavra, Deus abençoe a sua vida e creia na sua vitória. Fica firme porque o Senhor tem vitória para a minha e para a sua vida. Amém? E eu te vejo no próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.